Eu gosto de dar nomes aos sermões, títulos que ajudem os irmãos à fixação do conteúdo, à fixação do que foi ensinado, do que foi desafiado durante o sermão. Confesso que nem sempre é tarefa fácil. Em alguns casos funciona melhor. Talvez os irmãos tenham algum sermão que eu preguei ainda com um nome na mente. Isso ajuda os irmãos a lembrarem de algum desafio que a palavra de Deus trouxe. Mas muitas vezes eu sei que não funciona, porque realmente não é uma tarefa fácil. Mas em alguns casos o título parece que já vem pronto, como é o caso do trecho que nós temos hoje a considerar, começando o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Ainda que esse título não esteja expresso no registro bíblico, ao longo da história essa parábola ficou convencionada e ficou intitulada de a parábola do semeador. E esse título tem persistido ao longo dos anos. A segunda parábola que Jesus contou, registrada no Evangelho de Marcos. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, para considerarmos essa parábola, a parábola do semeador. Leremos então os primeiros 20 versículos do capítulo 4 de Marcos. Estamos então já começando mais um capítulo do Evangelho. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 20. Eu leio aqui na versão Revista Atualizada, que diz o seguinte: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como a compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo nos ilumine para compreendermos as verdades que Ele tem para nos ensinar através desse texto. Amém? O método de ensino de Jesus é fascinante. E é fascinante por muitos motivos. Primeiramente, nós podemos perceber que Jesus é insistente. Jesus sempre quer ensinar. Jesus sempre busca maneiras de ensinar. Mesmo já conhecendo as divisões que havia naquela multidão que o seguia, os diferentes conjuntos, grupos que compunham aquela multidão, Jesus continua ensinando. E nesse texto de hoje, nós
temos logo no início esse destaque: Jesus voltou a ensinar. E ensinar à beira-mar, como ele também já fizera. Isso é outra maneira que nos mostra como Jesus é fascinante no seu método de ensino. Não simplesmente pela insistência, mas também porque ele é estratégico. Ele, de novo, ensinando à beira-mar, de dentro de um barco, nos lembra isso que nós já consideramos anteriormente, como Jesus é estratégico. Mais uma vez, ele usa um barco como palco. Mas dessa vez um pouco diferente. Dessa vez ele se assenta no barco, mantém alguma distância da multidão que permanece na praia. Mas ainda outros dois fatos nesse texto que chamam a minha atenção para os métodos de ensino de Jesus e que me deixam fascinado. Jesus é fascinante em seu ensino por causa da sua didática e também por causa da sua intenção, não só pela sua insistência e pela sua estratégia. Pela segunda vez no livro, Marcos registra que Jesus ensina por parábolas. A primeira parábola foi no texto que nós consideramos na semana passada, quando Jesus responde à blasfêmia contra o Espírito Santo dos escribas, propondo também uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma palavra grega formada pela junção de outras duas palavras gregas. A preposição para, que você já conhece, mesmo sem conhecer grego, de palavras como paralelo, por exemplo. Para é ao lado de. É isso que significa essa preposição, ao lado de. E juntamente com a preposição para, o verbo bolé, ou bolé, que significa lançar. Então, uma parábola é algo que é lançado ao lado de outra coisa. Ou como definiu um comentarista sobre o Evangelho de Marcos, são histórias, exemplos ou comparações de fatos ou situações diárias usadas para ensinar verdades espirituais. Isso que é uma parábola. Escolhe uma história, um exemplo, uma comparação, situações do dia a dia das pessoas usadas para ensinar verdades espirituais. Então, uma parábola é uma ilustração de uma verdade que talvez seja complexa, uma verdade difícil de ser entendida, mas comparada com uma situação corriqueira, com um exemplo, com fatos do cotidiano, para que as pessoas comuns pudessem, de alguma forma, tocar melhor nessa realidade. Jesus, ao longo do seu ministério, contou por volta de 40 parábolas registradas nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Apenas João não registra nenhuma das suas parábolas. Mas por que Jesus usa parábolas? Qual era a sua intenção? Se a parábola faz parte da sua didática e nos fascina, qual era a sua intenção? Normalmente, o primeiro pensamento é que a parábola facilita a compreensão. Pelo que eu disse até agora, como eu expliquei o que é uma parábola, talvez esse seja o seu primeiro pensamento. Mas em muitos casos nós percebemos que há uma grande necessidade de explicação da parábola, porque ela não foi claramente ou diretamente ou naturalmente compreendida pelos ouvintes. E algumas motivações para isso podem ser destacadas. Alguns já empreenderam em escrever livros apenas sobre as parábolas de Jesus e trazer as motivações. Mas eu quero me focar apenas nessa que nós estamos estudando hoje. Nessa parábola aqui, Jesus nos aponta que ele tinha a intenção de facilitar a compreensão, mas somente de um grupo. Ele queria que aqueles que ele percebia que o coração não estava desejoso não compreendessem. Mas, por outro lado, aqueles que tinham o desejo de conhecer mais sobre Deus, de viver para Ele, ele explicou essa parábola e para eles o ensinamento ficou claro. Compreender os versículos 11 e 12 é muito interessante e é muito necessário, é muito importante. Porque senão nós podemos achar que Jesus usava parábola simplesmente para ser polêmico, ou para ser complexo, ou para não ser entendido. No versículo 12, Jesus está fazendo uma citação de Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que é uma citação, é chocante Jesus ter dito isso agora, como é chocante saber que Deus disse isso através da boca do profeta Isaías, muitos anos antes. Porque a princípio parece contraditório que o Deus encarnado, o Deus que centralizava o seu ministério na pregação, e numa pregação cujo conteúdo é arrependa-se,
Mude de vida. Agora ele declara com todas as letras, assume que ele está fazendo um grande esforço para impedir que as pessoas percebam, que as pessoas entendam, que as pessoas se convertam. Existem várias tentativas para resolver esse paradoxo. Alguns defendem que o texto, por exemplo, está mal traduzido. Mas essa não é uma boa explicação, na minha opinião. Além de não ser uma boa explicação para esse fato específico, eu acho que ele cria um problema que é muito maior do que o que ele resolve, ou do que ele tenta resolver. Porque como eu posso afirmar que eu confio na minha Bíblia se eu não sei o grego, se eu não sei hebraico? Como que você vai chegar para mim e dizer assim, pastor, o que eu posso acreditar nessa Bíblia se algumas coisas estão mal traduzidas, algumas coisas me ensinam errado, algumas coisas parecem ser exatamente o contrário? Então, se eu disser para os irmãos que isso parece um paradoxo porque está mal traduzido, eu creio que eu criaria mais confusão, e também eu não creio que seja essa a melhor explicação. Nosso Deus se revelou nas Escrituras não para ser misterioso, para ser claro. Então nós precisamos entender o texto de uma forma clara, e ele está bem traduzido. Eu quero te desafiar a continuar confiando aí na Bíblia em português. Nós temos boas versões da Bíblia na língua portuguesa. Por isso que eu creio que a melhor explicação é que a declaração de Jesus, nos versículos 11 e 12, ela está intimamente ligado ou em consonância com a doutrina da eleição. É isso mesmo. Foi porque Deus escolheu que o evangelho não transformaria a vida daqueles. Essa é uma explicação bastante coerente com o ensino bíblico. Porque Deus escolheu, Jesus não queria e não faria com que alguns se convertessem. Jesus contou essa parábola porque os seus opositores estavam muito furiosos com ele, com o seu ensino. Os religiosos já haviam rejeitado o seu ensinamento. As multidões, mesmo que acompanhassem, pareciam não se interessar muito bem pelo seu ensino. Se interessavam mais pelos milagres, mais pelos benefícios que eles poderiam ter do que no ensino piedoso de Jesus. Jesus conhecia o coração dessas pessoas. Então, só aqueles que de fato estavam desejosos, só aqueles que queriam de forma sedenta conhecer mais a verdade, somente esses receberam o esclarecimento das lições apresentadas por Deus. Por isso que ainda hoje, somente os eleitos têm a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos ajuda, nos direciona no estudo bíblico, no conhecimento das Escrituras. E às vezes você pode ver uma pessoa que é muito simples na sua leitura, no seu conhecimento acadêmico, e que compreende as Escrituras de uma forma muito mais perfeita e pratica as Escrituras de uma forma muito mais precisa do que alguém com muito estudo, mas que não tem o Espírito Santo. Então, Jesus não está demonstrando aqui uma intenção de ser sectário, de fazer divisões quando ele ensina por parábolas, mas ele está sendo obediente à escolha que Deus, o Pai, já havia feito desde antes dos tempos eternos. Ele ensina por parábolas para ele ter a didática apropriada, para ele atingir o público selecionado por Deus. E isso não te fascina? Mesmo essa intenção de Jesus, isso me fascina. Com o mesmo ensino, ele consegue confundir e esclarecer. Com a mesma história, ele consegue aproximar aqueles que tinham que ser aproximados e afastar aqueles que teriam que ser afastados. Com a mesma parábola, ele anuncia salvação e juízo. Que mestre! Que mestre! O método de Jesus, de ensino de Jesus é fascinante. Seja pela sua insistência, seja pela sua estratégia, seja pela sua didática ou mesmo pela sua intenção. Nenhum outro mestre consegue ser tão bom quanto ele. Dito tudo isso, então, vamos ao significado da parábola. Algumas parábolas têm um significado difícil de compreender. Os limites das comparações não são fáceis de definir.
Mas nós temos um grande privilégio, nós temos algo a nosso favor, que é a explicação do próprio Jesus Cristo, que também está registrado no Evangelho. Então essa você não precisa sofrer muito, essa você não precisa querer inventar nada, essa Jesus mesmo explicou o que ela significa e assim ele nos conduz por um caminho mais plano, mais seguro para compreender essa parábola. A parábola então apresenta 3 elementos principais: o semeador, a semente e o solo. O semeador pode ser muita gente, inclusive eu e você. O semeador naquele momento era Jesus lançando a palavra de Deus, mas cada um de nós, quando anunciamos o Evangelho, somos semeadores. A semente é a palavra de Deus, é o que o semeador precisa lançar no solo. E o solo, então, são os corações. O que o semeador precisa compreender é que a semente cairá em solos diferentes. Esse é o centro da história que Jesus propôs, que Jesus contou. E assim também, por cair em solos diferentes, ela vai apresentar resultados diferentes, mesmo sendo a mesma palavra. Mas porque os solos são diferentes, os resultados serão diferentes. Os solos, como eu disse, então, são os diversos tipos de coração com os quais a palavra de Deus vai se deparar no caminho conforme ela for anunciada. E esse elemento é o principal para nós hoje. Nós sabemos que tem o semeador e a semente, mas hoje nós vamos nos focar, que eu creio também é o foco de Jesus nessa parábola, nos solos. Vejamos então esses 4 tipos de solos, ou 4 tipos de corações da parábola que Jesus propôs, a parábola do semeador. O primeiro deles eu poderia chamar de coração endurecido. O primeiro solo que Jesus destacou é aquele que está à beira do caminho. E esse solo é caracterizado por ser um solo pisado, um solo batido e endurecido. Ele é como um coração duro, um coração endurecido. E dele nós podemos extrair 2 lições principais. Em primeiro lugar, um coração duro, ele ouve a palavra, mas não compreende a palavra. Um coração endurecido, ele ouve a palavra, mas não a compreende. Isso acontece porque são corações inquietos, são corações perturbados com as coisas do mundo. Esse ouvinte é indiferente porque a rotina da vida o insensibilizou, o pisoteou já. Ele se conforma com o mundo e vai vivendo a vida sem se abrir para a verdade bendita de Deus. Para muitos homens, o maior problema é não perceber que eles têm um grande problema. E um coração endurecido faz isso com as pessoas. Faz com que elas não percebam que tem um grande problema. Então assim a pessoa vai vivendo satisfeita consigo mesmo, com a vida que leva, não se preocupa com a eternidade, com o fato de pensarem ter controle sobre si, sobre a sua vida. Eles vão simplesmente vivendo, agarrados ao hábito, escravos da rotina, orgulhosos de suas crenças, ou até mesmo orgulhosos da ausência das suas crenças, se orgulham de dizer que não tem crenças nenhuma. Consumidos no prazer, não levam a sério verdades espirituais e assim vão vivendo com seus corações endurecidos. Felizmente é um coração que ouve, mas não escuta. Percebe sons, mas estes sons não penetram no coração. Ouve um sermão, mas nem presta atenção. Por isso ele nem tem condições de compreender. A palavra não produz nenhum efeito nele, porque não saiu do ouvido e chegou ao coração. É como uma chuva que cai na pedra, molha por fora, mas nunca penetra. Não pense que as pessoas de coração endurecido estão todas fora da igreja. É realmente mais provável que elas estejam fora das igrejas. Mas há muitos corações endurecidos que estão dentro da igreja, domingo após domingo, ouvindo sermões. Mas como Satanás rouba a semente de seus corações, semana após semana, eles vivem sem fé, vivem sem temor, vivem sem rendição ao Senhor Jesus, não experimentam nada de transformação. E esse quadro é muito triste. Tanto para os corações endurecidos que estão fora, mas também para os que estão dentro da igreja, tendo a palavra semeada semana após semana, mas nunca penetrando no seu coração. Corações endurecidos ouvem,
mas não compreendem. Corações endurecidos também é onde a semente é roubada pelo diabo, para que o ouvinte não creia, para que ele não seja salvo. A semeadura atrai imediatamente a Satanás. É interessante como Jesus menciona isso. Jesus destaca que logo que veio Satanás e tirou a palavra, tirou a semente, logo veio o pássaro e tirou aquela semente. Por quê? Porque Satanás é um opositor do evangelho, é um opositor da evangelização. Satanás não conhece os eleitos, então ele vai em busca de todos. Onde o semeador sai a semear, ele sai atrás para roubar a semente. A evangelização é não apenas um campo de semeadura, e todo semeador tem que estar atento a isso. É também um campo de batalha espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz claramente que o diabo cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do evangelho. Isso não é brincadeira, isso é sério. Satanás está ativo. Quando você semeia a palavra, eu espero que você esteja semeando a palavra, Satanás está ativo para pegar as sementes que ele puder, as sementes que caírem à beira do caminho, as sementes que caírem em corações endurecidos. Como parte de seu ataque, ele busca ativamente destruir a palavra nos corações daqueles que ouvem. Obtém sucesso nos corações endurecidos, porque ele consegue roubar a semente antes mesmo que ela comece a brotar. Nenhum semeador pode ser indiferente a essa verdade. Por isso mesmo, a preparação para a semeadura, ela deve ser recheada de oração. Quem acha que não vai ter oposição na semeadura é um tolo. Quem acha que sai por aí evangelizando, as pessoas vão se convertendo e tudo vai ficar uma maravilha, no aspecto eterno vai ficar, mas imediatamente você está levantando um grande opositor contra você. Desse solo, a exortação, ela está, infelizmente, apenas para o semeador. Porque eu não tenho como exortar o solo, um coração endurecido, aquele que tem o coração duro. Sabe por quê? Porque ele simplesmente vai ouvir o que eu estou dizendo, mas não vai escutar. Ele vai ouvir, vai captar os sons, mas isso não vai chegar ao coração dele. Então, para você que é semeador, primeiro, saiba que vai ter oposição. Segundo, clame para que Deus possa amolecer os corações endurecidos, para que Deus possa afofar o solo à beira do caminho. Clame. Somente a ação divina é que pode transformar essas pessoas. O segundo tipo de solo é o que Jesus apresenta como o rochoso. Esse solo impede que qualquer palavra, ou melhor, que qualquer planta firme raízes. A planta que a semente cai no solo rochoso, ela vai ser sempre superficial. A raiz não consegue penetrar na rocha. Por isso esse solo é comparado ao coração superficial. E ele também nos ensina preciosas lições. Primeiramente, um coração superficial, ele tem uma resposta imediata à palavra. Ele consegue brotar, a semente brota. Mas é uma resposta momentânea, irrefletida, muitas vezes emotiva. E Marcos ressalta que essas pessoas logo acolhem a palavra e fazem isso com alegria. Alguns agem assim pelo calor do momento. Talvez estavam num culto que as emocionou, no apelo do pastor tinha um fundo musical que as fez chorar, e elas responderam de imediato e creram na palavra de Deus. Mas não foi algo espiritual, foi algo humano. Não foi um brotar produzido pelo Espírito Santo, mas produzido pelo tecladista, pelo pastor, pela escolha da música, pela maneira correta do discurso. Não produz efeitos. Esse é um dos motivos que me levam a não fazer muitos apelos, ou na verdade quase nenhum, nos nossos cultos públicos. Porque nós não precisamos entre nós de pessoas com relacionamentos superficiais com Deus. O que nós precisamos para ser uma igreja firme, uma igreja séria, são pessoas que tenham relacionamentos profundos com Deus. Porque são esses que são os verdadeiros adoradores, como diz lá João capítulo 4. A emoção é importante na vida cristã, sim, eu não nego, não descarto. Mas só a emoção não basta. Nossas emoções precisam brotar de um entendimento profundo da palavra, de uma verdade, de uma sólida experiência com a verdade, com Deus a verdade, que aí sim se reflete em corações alegres.
Corações alegres na maior parte do tempo, mas corações que podem estar contritos quando necessário. Um cristão não é um insensível, mas ele também não é um bobo. Então, esses que têm corações superficiais chegam a Deus pela emoção, mas com a mesma prontidão que aceitaram, também renegam. Na mesma velocidade que chegam, se vão. O processo de membresia da nossa igreja é um pouco moroso. Eu sei que tem gente que gostaria que fosse mais moroso, mas tem muita gente que gostaria que fosse um pouco mais rápido. Mas ele é assim para que o tempo nos ajude a perceber como igreja a profundidade de relacionamento que a pessoa tem com Deus. O quanto ela está disposta a seguir a vida cristã, o quanto ela já tem demonstrado isso. Para que a gente não tenha muita gente com corações superficiais em nossa comunidade. Se alguns aceitam prontamente pela emoção, outros aceitam prontamente porque querem ser simpáticos. Você já teve essa experiência? Você conhece gente assim? Porque não quer se opor, não quer que você fique chateado com ela. Não me leve a mal, não todos, mas de uma forma geral, essa é uma característica mineira. O mineiro é assim. O mineiro ele não gosta muito de dizer não na sua frente. Muitas vezes ele acolhe com alegria, ele aceita a sua oração, ele lê a Bíblia com você, mas no fim das contas continua vivendo conforme as convicções que ele já tinha, porque não tem raízes para se manter. Então, pessoas que respondem ao Evangelho simplesmente por conta disso, não se aprofundam. É ruim às vezes, porque você vai embora achando que arrebanhou mais uma ovelha para o aprisco celestial, mas a pessoa só queria se livrar de ficar ouvindo suas argumentações, ou de ter uma chateação com você, de te entristecer. Depois que você vai embora, aquela semente rapidamente morre, porque nem tinha como se aprofundar. Caiu num coração superficial. Coração superficial não tem profundidade, não tem perseverança, porque a sua fé não é verdadeira. A sua fé é temporária. O texto diz que por não terem raiz em si mesmo, logo eles se escandalizam. Em algumas versões vão dizer, eles tropeçam, abandonam a fé. Tudo isso porque a sua resposta ao Evangelho foi uma resposta externa. Como não houve um novo nascimento, mas entusiasmo. A fé não suporta adversidades. Não suporta ser contrariado. Ou pior de tudo, não suporta a transformação que o próprio Evangelho produz na nossa vida. A transformação do Evangelho, muitas vezes, ela é humilhante, porque ela traz à tona os nossos pecados, pecados que gostaríamos de deixar no escuro, soterrados, mas ele traz às claras, para que a gente possa tratar, para que a gente possa arrepender e ser transformado. Tudo isso começa com o Evangelho. É preciso ter uma raiz muito sólida para aguentar isso, para desejar isso. As pessoas que têm raízes superficiais, corações superficiais, não aguentam isso. E diante da primeira aprovação, do primeiro teste, do primeiro pedido de Deus de mudança, do primeiro texto bíblico que a desafia de verdade, que a contraria com as suas vontades, com a sua maneira de ser, ela se escandaliza, ela abandona, ela tropeça. No início é um coração que até parece ter vantagem, porque ele cresce mais rápido do que os outros. Ele inicialmente é até espantoso, mas como não tem profundidade, como não tem resistência, a fé morre. Porque é uma vida cristã construída numa base falsa. Não está firmado em Cristo, mas muitas vezes firmado na emoção que teve, em vantagens imediatas que foram oferecidas por algum pregador. Hoje há muita gente com o coração superficial nas igrejas. Muita gente. Porque a mensagem do Evangelho tem sido esvaziada. Esvaziada pelos benefícios terrenos, por aquilo que Deus pode conceder, pela saúde que Deus traz. Crente não tem doença. Pela prosperidade material, pelo sucesso profissional, a onda do coach agora. As pessoas então abraçam imediatamente essa mensagem, mas elas não conseguem perseverar, porque elas não têm raiz. Mudam de opinião tão rápido quanto aqueles judeus de Jerusalém, que no domingo gritaram, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E na sexta-feira já estavam gritando, crucifica! Corações superficiais. A causa disso tudo está na empolgação,
a empolgação de quem não avalia o custo do discipulado. O verdadeiro discipulado implica autonegação, sacrifício, serviço. O sofrimento é morrer para si mesmo. O caminho da salvação é o caminho da cruz. Quem não estiver disposto a morrer para si mesmo nunca vai conseguir viver para Cristo. Corações superficiais não aguentam. Nenhum semeador pode ser indiferente a essa verdade. Não se impressione com números, mas se impressione com fidelidade. Muitas pessoas dirão que Jesus é seu Salvador, muitas, mas poucas viverão com Jesus como seu Senhor, aquele que manda, aquele que dita as regras. Muita gente se impressiona com a mensagem do Evangelho, mas poucos são transformados por ela. Muita gente diz que é amigo de Deus, mas poucos ouvirão servo bom e fiel. Se você tem um coração superficial, fuja desse tipo de relacionamento. Um bom teste para você é: se Jesus nunca respondeu uma oração sua do jeito que você pede, ainda assim você continuaria a segui-lo? Se Jesus nunca respondeu uma oração sua do jeito que você pede, Jesus, me cura, você continua doente. Jesus, me dá um emprego, você é demitido. Jesus, nada. Se Jesus nunca respondesse as orações do jeito que você pede, você ainda assim continuaria seguindo. Só quem tem raízes profundas continuaria. Refletir numa pergunta como essa vai te ajudar a perceber se você segue a Cristo por quem Ele é de fato, ou pelo que Ele pode te dar. O terceiro solo que Jesus apresenta na parábola é o solo com espinhos. E esse solo é comparado com corações ocupados. Corações que já tinham alguém ali, já tinham outros donos. Assim como o solo já estava ocupado por outras plantas, esses corações têm muitas outras prioridades quando comparado com a palavra de Deus. E a palavra de Deus acaba muitas vezes sendo sufocada. Eu quero destacar com você 3 características de um coração ocupado, conforme o texto nos apresenta. Em primeiro lugar, o coração ocupado, ele ouve a palavra, mas ele dá atenção a outras coisas. Os espinhos que já estavam no solo, eles são como ervas daninhas. A semente precisa disputar espaço com eles. Mas como eles já estavam ali, como eles já têm mais força, eles sufocam a semente. E é assim com o coração ocupado. O coração ocupado é como um campo de batalha disputado. O espírito do mundo inunda, sufoca a semente da palavra de Deus na vida dessas pessoas. Aí uma grande variedade de outros interesses toma o lugar que deveria ser de Deus, o centro que deveria ser de Deus. O Senhor então acaba sendo esquecido por um coração ocupado. Você conhece gente assim? Não tem tempo para Deus. Muitas coisas são mais urgentes para ela. Muitas outras coisas fascinam a sua alma. Muito mais do que um relacionamento com Deus. Para muitos, o mundo tem falado mais alto que o Evangelho. Para muitos, e eu digo dentro das igrejas, para muitos, o mundo tem falado mais alto do que o Evangelho. É o crente mundano. Ele até canta louvores na igreja, mas sabe do que ele gosta mesmo? É da live do sertanejo. Ele até lê a Bíblia nos domingos, mas o que ele gosta mesmo é do site dos famosos, de fofoca dos famosos. Ele até diz que segue as escrituras, mas a sua vida está baseada numa cosmovisão mundana. Suas prioridades são as mesmas daqueles que são assumidamente incrédulos. Um coração ocupado, ele tenta servir 2 senhores, mas nós sabemos que isso é impossível. Por isso ele se torna infrutífero e aborrece a um dos senhores, aborrece a Deus. Faça uma autoanálise sincera. Veja se você não está cultivando espinhos ao redor da semente da palavra de Deus. Eu sei que há muitas coisas que clamam pela nossa atenção. Sim, nós temos muitas responsabilidades. Mas priorize o que é mais importante. Nada é mais importante do que um relacionamento com Deus, brotando da palavra de Deus, mantido com as disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, oração, jejum, meditação na palavra de Deus, estudo bíblico aprofundado. Não tenha um coração ocupado que sufoca o que é prioridade. O coração ocupado, ele ouve a palavra de Deus, mas dá atenção a outras coisas.
Um coração ocupado também, o texto nos ensina que ele é sufocado pela fascinação da riqueza. Está aí nos versículos 18 e 19. Cada vez mais o nosso mundo é um mundo que ama o dinheiro. Cada vez mais as coisas valem mais do que as pessoas. O esforço para conseguir posição social por meio das suas posses, para você ser respeitado pelo aparelho de celular que você tem, pelo carro, seja o que for. A dita segurança financeira. Você quer cumprir só mais uma meta, pastor, é só mais uma. E tudo isso vai sufocando o serviço a Deus. Tudo isso vai sufocando o dar sem receber algo em troca. O se doar. Porque cada minuto disponível ele precisa ser investido em hora extra. Cada minuto disponível ele precisa ser investido em capacitação profissional. Não há tempo para as coisas de Deus. Mesmo quando está reunido na igreja, o coração ocupado, ele está na segunda-feira. Ele não está se deleitando na palavra de Deus. Ele não está se deleitando em cantar a Deus. Ele está se deleitando em ler a palavra de Deus. Já está pensando na sua caixa de e-mail, na sua agenda do dia seguinte. Quem tem o coração ocupado vive ansioso e de tal forma que sufoca o desejo por Deus. Cuidado, cuidado. Assim como Paulo advertiu Timóteo, nós também temos que estar atentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam. Um coração ocupado é sufocado pela fascinação da riqueza. A terceira coisa que o texto nos ensina sobre o coração ocupado é que o coração ocupado é sufocado pelas muitas ambições. E essa expressão que ele usa no versículo 19, os cuidados do mundo, demais ambições. Lucas, ao invés de demais ambições, ele fala em deleites da vida. O fato é que esse ouvinte, esse coração ocupado, ele é obcecado pelos prazeres da vida. Ele é um hedonista, muito mais do que um cristão. E às vezes ele é um hedonista cristão. Ele é um hedonista dentro da igreja. Ele vive para receber. Ele busca a igreja que oferece o melhor ambiente físico para ele poder cultuar. Sabe, é o ar-condicionado, é a cadeira mais confortável, tem o estacionamento, o ministério infantil que atende melhor. Ele quer que o louvor faça ele sentir arrepios, e se ele não se emociona no louvor é porque o louvor não foi bom. Ele quer que o sermão, alguns querem que o sermão faça chorar, eles são mais emotivos. Outros querem que o sermão faça se sentir poderoso, e se assim não for, eles ficam frustrados. Porque eles têm muitas ambições, eles querem os prazeres da vida. E mesmo dentro da igreja é isso que eles querem. Sufocam dessa forma a palavra de Deus, a semente. Perdem a capacidade de se relacionar com Deus nas coisas pequenas, no dia a dia, no simples. E aí muitos deles se tornam cristãos de grandes eventos. Precisa de um congresso, precisa de uma agitação, precisa de um louvorzão. Outros simplesmente abandonam a fé. A conclusão não podia ser outra. O coração ocupado se torna infrutífero. Tem uma semente que nasce, mas não encontra espaço para crescer. Ela chega até a crescer um pouco, mas ela não consegue produzir fruto. Muitos defendem que o coração ocupado é um coração incrédulo mesmo. Mostra alguém que não se converteu. Talvez sim, mas eu também acredito que há convertidos com corações ocupados. O fato de serem infrutíferos não é uma prova cabal de sua incredulidade. Se a gente lembrar de Tiago, Tiago afirma que a fé sem obras ela é morta. Ou seja, ela é uma fé inoperante, Tiago 2,26. Ela não é uma fé inexistente. Um coração endurecido, ele pode ser como um servo mau que enterra o talento, se tornou inútil. Eu não sei. Talvez ele seja um convertido. Se você tem um coração ocupado e você é convertido, o meu clamor é que você mude. Clame a Deus como jardineiro para que Ele limpe aí o solo que você está
Acabe com as ervas daninhas, com os espinhos, para que você possa crescer e frutificar. Talvez um teste para saber se seu coração é ocupado. Pergunte para você mesmo e responda com sinceridade. Pelo que você troca as coisas de Deus? Pelo quê? Pelo que você deixa de ler a Bíblia? Por 15 minutos a mais de sono? Por um tempo extra no trabalho? Pelo que você falta ao culto? O que pode ser mais importante para você no único compromisso de 2 horas na semana que você tem com a sua comunidade local, com a sua igreja local, de cultuar publicamente? O que você faz? O que faz você perder um culto? Talvez a resposta para essas perguntas possam te ajudar a perceber se o seu coração não está muito ocupado. Cada um de nós, como semeadores, também não podemos estar indiferentes a essa verdade. Algumas sementes vão cair em corações ocupados, vão florescer, mas muitas preocupações lutarão pela sua atenção, pela atenção do seu coração. Nós não temos como afirmar se são salvos ou não. Os frutos darão indícios, mas cabe ao Supremo Pastor saber qual é o destino deles, porque é ele que separa bodes de ovelhas. Então, semeador, não desanime de semear. Se nem todos demonstrarem a mesma disposição que você tem de continuar frutificando, de sair semeando, se nem todos crescerem a ponto de se tornarem semeadores, continue semeando, continue lançando a semente e deixe para o Senhor da Seara que defina o destino desses corações, ocupados. Deixe que o Senhor da Seara defina. Chegamos então no nosso último solo. O quarto e último é o solo bom, chamado de boa terra. Eles são como os corações frutíferos. Assim como a boa terra acolhe a semente, ela entra para a terra, né? E brota e germina. Um coração frutífero ouve a palavra de Deus e a recebe. É o que diz o versículo 20. Receber não é simplesmente ouvir, mas é ter um coração aberto, disposto, com firme propósito de obedecer. Quem tem um coração frutífero coloca em prática a mensagem. E isso é o que faz deles frutíferos. Porque a função do cristão, diante da palavra de Deus, ela é tripla. O cristão ele precisa ouvir, precisa receber e precisa praticar a palavra de Deus. E nenhuma dessas 3 atividades, nenhuma dessas 3 atitudes pode ser retirada da equação. Ouvir com atenção, receber com compreensão e praticar com dedicação. É isso que nós temos que fazer com a palavra de Deus. É isso que o coração frutífero faz. Todo crente verdadeiro já fez isso, pelo menos uma vez, quando respondeu ao Evangelho. Mas deve fazer isso sempre para o seu crescimento espiritual. Então receba, acolha a palavra de Deus. Talvez alguns desafios foram trazidos para você nessa noite. Se você é um coração frutífero, se você é um solo bom, você vai acolher. Você ouviu, recebeu e agora você tem muita coisa para praticar. É assim que você se acha semana após semana, após ouvir uma pregação nos nossos cultos públicos. Você sai na segunda-feira pronto para praticar, porque ouviu, acolheu e agora quer obedecer. Infelizmente, nós vivemos dias muito agitados. Nós paramos pouco para ouvir. Mas quem não ouve, erra. Quem não ouve, erra. Eu tenho um quase júnior na minha casa. Ele já se sente, né, pré-adolescente. Mas ainda é uma criança. E uma característica dele é que ele odeia ouvir. Quando você pede algo para ele, na metade da frase ele já saiu para fazer. Mas muitas vezes ele erra. Muitas vezes eu peço pro Pedro pegar água para mim. Estou trabalhando no escritório. Eu falo, Pedro, pode encher minha garrafa de água? Mas outro dia eu chamei e pedi outra coisa para ele. E daí lá da cozinha ele grita, pai, é gelada ou fria? Nem tinha ouvido. Quem não ouve, erra. Quem não ouve o que Deus está dizendo, erra. Faz coisas que ele não pediu. Em troca de coisas que ele não prometeu.
Mas depois de ouvir, é necessário receber, acolher, compreender, perceber a necessidade. Você não muda hábitos que você não está convencido de que necessita mudar. Agora, o mais gratificante, o mais alentador, confortante é que o cristão não faz isso sozinho, não faz isso pelo esforço pessoal. O Espírito Santo é quem nos capacita a receber a palavra. Então, desde a conversão, cada mudança necessária durante a caminhada cristã, o Espírito Santo é quem nos convence. Quem ouve e recebe, naturalmente pratica. E aí, então, frutificar se torna algo natural, uma resposta automática. No fim das contas, todo solo bom, todo solo frutífero, se torna também um semeador. Todo solo bom, todo solo frutífero é quem compreende essa verdade e a partir dessa compreende todas as outras. É o que Jesus diz no versículo 13. Se vocês não entenderem essa parábola, vocês não entenderão nenhuma outra. Porque daí é uma prova de que vocês não ouviram, não acolheram e não estão praticando a palavra de Deus. O coração frutífero não apenas produz, mas ele produz muito e produz com qualidade. Produz fruto que vinga, fruto que cresce, persevera. A marca dessa pessoa não é dar fruto por algum tempo, é dar fruto por longo tempo. É uma constância. A vida cristã de um coração frutífero ela é constante. Não se desvia por causa das perseguições do mundo. Não fica fascinada por causa dos prazeres, dos deleites da vida. A sua riqueza está no céu, não está na terra. O seu prazer está em Deus e não nas coisas da vida, nas coisas do mundo. Então ele é constantemente frutífero. A verdade é que também não há muitas exortações a fazer a um coração frutífero. Não há muitas exortações a fazer esse tipo de solo. A única coisa que eu tenho para dizer é, se você tem um coração frutífero, semeie a palavra de Deus. Mas talvez você já compreendeu isso há muito tempo e já pratica isso há muito tempo. Porque dia após dia, semana após semana, tem ouvido a palavra de Deus, acolhido a palavra de Deus e praticado a palavra de Deus. O grande teólogo, comentarista Warren Wiersbe, ele diz que cada um dos 3 corações infrutíferos, ele é influenciado por um inimigo diferente. Muito interessante a compreensão dele. No coração endurecido é Satanás, que é o pássaro que rouba a semente. No coração superficial, os enganos da carne, por meio de um falso sentimento religioso, porque não tinha o solo profundo o suficiente, que impede a semente de crescer. No coração ocupado, os espinhos, que são as preferências pelas coisas do mundo, também impede a semente de frutificar. Aquela planta que já brotou, mas que não frutifica. Exatamente os 3 grandes inimigos do cristão. O diabo, a carne e o mundo. O coração endurecido, atacado pelo diabo. O coração superficial, atacado por ele mesmo, a sua natureza pecadora. O coração ocupado, atacado pelos deleites da vida, o fascínio do mundo. Mas o 4º coração é frutífero, porque ele vive em consonância com a vontade de Deus, lutando contra os adversários e obedecendo ao Senhor. Creio que lições e desafios foram apresentados durante toda essa exposição. Mas para deixar bem frisado, eu quero encerrar destacando 3 lições, as 3 que eu entendo ser mais importantes nessa parábola. Em primeiro lugar, nós não devemos nunca subestimar as forças que são opositoras, oponentes da semeadura. Nunca. O diabo, o mundo e a carne, eles se armam para impedir a conversão dos pecadores. Nós não podemos ser indiferentes a essa verdade. A segunda grande lição que nós não podemos esquecer é que nós não devemos, por outro lado, superestimar as respostas imediatas. As aparências enganam. Nem toda pessoa que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitas pessoas vão aderir à fé cristã, mas sem conversão. Alguns chamam esses de convencidos e não convertidos, né? Talvez você já me ouviu dizer, e eu repito,
A igreja, ela é muito menor do que aparenta. Por que eu digo isso? Porque lembrar dessas realidades nos ajuda a ser mais insistentes. Continue evangelizando. Nos ajuda a ser mais condescendentes. Talvez o seu irmão não é um coração frutífero. Não é um solo bom. Continue ensinando, continue clamando. Sabe, Deus não vai amolecer esse solo, quebrar pedras, para que possa ter mais profundidade, não vai arrancar espinhos. Nos ajuda também a ser mais satisfeitos. Deixe que Deus trabalhe e seja contente. A terceira lição que eu quero frisar com os irmãos é que nós não devemos subestimar o poder da palavra de Deus. Se nós não podemos superestimar as respostas imediatas, nós também não podemos subestimar o poder da palavra, porque mesmo com alguém que tem uma resposta só imediata, o ensino da palavra pode trazer transformação. A verdade é tão poderosa que até nos terrenos pedregosos, nos terrenos espinhentos, nasce. No bom solo não só nasce, como produz a 30, a 60 e a 100 por 1, porque a palavra é poderosa, a semente é boa, a semente ela não tem defeito. O salmista, no Salmo 126, ele afirma que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então, não subestime o poder da palavra, nunca pare de semear. Somente a palavra de Deus tem poder para mudar os maiores pecadores. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Eu quero encerrar aí esse culto, esse momento de culto. E eu vou colocar uma última música para os irmãos ouvirem. Uma música que é baseada no Salmo 126. Para que isso de alguma forma te anime. Esse salmo era um salmo de romagem, de peregrinação. Os judeus cantavam quando faziam as suas peregrinações a Jerusalém. E cantavam lembrando da sua história. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião e nos tirou do cativeiro. Nós ficamos cheios de alegria. E agora então nós saímos anunciando isso por todos os lugares. Você não é judeu. Você nunca foi cativo de nenhuma outra nação. Mas você foi cativo do pecado. Lembre-se que quando Deus restaurou a sua sorte e te tirou do cativeiro, você ficou como quem chora, como quem canta, como sorri, você não tinha muito controle sobre as suas emoções. Lembre disso e saia por aí semeando essa mesma semente que brotou no seu coração, para que pela fé outras pessoas também possam experimentar essa novidade de vida. Deus te abençoe.